E bom é saber que Ele não depende de nós para ser bom, não é verdade? Bom é saber que a gente não precisa fazer nada para Deus ser bom. A gente não precisa fazer nada para Deus ser fiel. A gente não precisa fazer nada para Deus ser amoroso. Porque Deus é tudo isso, porque é da natureza dele ser assim. Ele nos amou primeiro. Antes que eu e você nascêssemos, antes que a gente começasse a errar e a acertar, Ele nos amou, porque é da natureza de Deus nos amar. Então, querido, que seja da nossa natureza também adorar ao Senhor. Que a gente não se prenda pelas angústias dessa vida, que a gente não se prenda pelas nossas ansiedades, que a gente não se prenda por aquilo que a gente quer pedir, mas que a gente seja livre para adorar ao Senhor em todo o tempo, porque Ele tem cuidado de nós. Ele tem cuidado de nós. Amém? Descansa no Senhor. O vento balançou meu barco, mestre, estou, mestre, será que não vê? Será que eu vou perecer? Desse vento chego a crer que não estás me vendo. Lembro que estás logo ali na proa do meu barco a dormir. Eu sei que não estou só e já posso crer que amanhã. Porque
se prostram para te adorar. O presente que Deus enviou para nós. Até o vento se cala para ouvir tua voz. Como resolver, Senhor, nas coisas que não sabemos como fazer, Pai, nas decisões que precisamos tomar e não sabemos por onde começar, Senhor. Ó, vem nos ajudar, Pai, naquilo que sozinho não podemos, naquilo que não sabemos nem por onde começar, Senhor, vem nos ajudar, porque confiamos que nosso destino está nas Tuas mãos. Confiamos que o Senhor é quem nos conduz por um caminho seguro. Confiamos na palavra que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti, daqueles que vivem segundo o Teu propósito, Pai. Nosso propósito, Senhor, é Te servir, é estar na Tua presença, é ouvir a Tua voz, é seguir aquilo que vem de Ti, Senhor Jesus. Ensina-nos, Pai, a ouvir Tua voz. Ensina-nos, Pai, a ouvir os Teus segredos. Ensina-nos a compreender aquilo que vem de Ti, Pai. Que não seja eu, mas que seja o Senhor através de mim. Que não seja a minha vontade, mas que seja a Tua vontade prevalecendo em mim, Pai. Porque eu confio em Ti. Eu confio na Tua palavra. Eu confio nas Tuas promessas. Eu confio em tudo que vem de Ti, Senhor. Descansamos em Ti, Pai. Ensina-nos, Senhor Jesus, a confiar em Ti de todo o nosso coração. Ensina-nos, Pai, porque sabemos que nossos medos, nossas ansiedades, elas vêm, Pai, de muitas vezes nos sentirmos sozinhos e perdidos. Ensina-nos, Senhor, a confiar em Ti. Ensina-nos a descansar em Ti, Senhor. Deus imutável, Deus fiel, Deus bondoso, misericordioso, Tu és tudo para nós, Pai. Tu és tudo para nós, Senhor. Quando tudo diz que não, Tua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, e parece que o mar não vai se abrir, Eu sei, Senhor, sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Não.
Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo Ele fará. Tudo Ele fará, tudo Ele fará, tudo Ele fará. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível, o Deus do impossível. Deixa eu te dizer uma coisa essa noite, querido. Pode ser que você pense que você não é bom o bastante. Pode ser que você pense que você não merece aquilo que Deus tem para te dar. Pode ser que você pense que você errou tanto que você precisa ser punido por Deus antes de merecer alguma coisa dele. Querido, essa noite, seja livre para receber o amor de Deus. Seja livre para ser abraçado por Deus. Seja livre para ser transformado por Deus. Porque Deus tem coisas grandiosas para te dar. O que você precisa é dar espaço para Deus. Dar espaço para Ele fazer aquilo que Ele tem que fazer. Então, querido, não importa muito o que os outros pensam de você. E às vezes não importa muito o que nós pensamos sobre nós mesmos. Porque o que Ele tiver de fazer na tua vida, Ele vai fazer, concordando você ou não, querendo você ou não. O tempo de Deus é perfeito, o agir de Deus é perfeito. O Senhor te conduzirá, te levará para um lugar mais alto. Deixa Deus trabalhar na tua vida. Deixa Deus transformar a tua maneira de pensar. Renova a tua mente. Deixa Deus te conduzir. Você pode dizer conosco: quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Porque pode ser que você esteja esperando uma coisa há tanto tempo e essa coisa não vem. Descansa no Senhor. Ele tem o tempo perfeito, Ele tem a hora perfeita. Pode ser que você tenha se sentido desse tamaninho assim. O amor de Deus faz com que a gente seja muito maior do que a gente pensa que é. Descansa no Senhor, entrega teu caminho a Ele. Você está seguro nas mãos de Deus. E cumpra em mim teu querer. O Deus do impossível não desistiu. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O
nada mais, é aí que Ele age, porque Ele é o Deus do impossível. Quando você entrega tudo nas mãos de Deus, é aí que Ele faz, porque Ele é o Deus do impossível. Quando nós nos sentimos fracos, é aí que o seu poder se aperfeiçoa em nós, porque Ele é o Deus do impossível. Quando você acha que já passou o tempo, é aí que é o tempo de Deus, porque Ele é o Deus do impossível. Quando você acha que tem sonhado demais e as coisas que você sonha são grandes demais para o tempo de vida que você tem, é aí que as coisas começam a acontecer, porque Ele é o Deus do impossível. O Deus do impossível. O Deus do impossível. Você pode dizer que Ele é o Deus do impossível. E Ele é o Deus do impossível. Creia no amor de Deus. Deus do impossível. Obrigada, Senhor. Obrigada por esse amor tão grandioso. Obrigada, Senhor. Nos rendemos a Ti, porque rendidos, Pai, diante de Ti é o nosso lugar. Obrigada, Pai. Obrigada, Senhor. Amém. Tu és a nossa referência. Pode tudo parecer estar perdido. Inclusive pode ser que eu mesmo pareça estar perdido. Não numa geografia, mas numa existência confusa. Num mapa interno, onde as latitudes, as longitudes estejam equivocadas, mas em Ti eu jamais viverei perdido, porque quando eu me perco em Ti e no Evangelho, eu me encontro. Que essa noite seja para nós uma noite de encontro. Viemos abrir a nossa agenda. Viemos para Te dizer: fica comigo essa noite, Senhor. Permita-me desfrutar da Tua presença. Me deixa estar aos Teus pés. E assim, a oração do meu coração, o desejo de estar aos Teus pés. E entendo que muitos essa noite têm o desejo de estar aos Teus pés. Portanto, Senhor, receba-nos na Tua companhia. Abre os nossos ouvidos. Permita-nos comer o pão dessa noite. Certamente ao partir o pão, nossos olhos vão se abrir. Fala conosco, Senhor. Fala com cada um de nós, na dimensão em que cada um se encontra, na medida em que cada um pode entender a Tua voz, ainda que ressignificando Tua voz para a sua experiência pessoal. Saiamos daqui confortados e entendidos de que o Senhor fala com os homens. Eu oro confiante, depois de todo esse momento em que os nossos corações se derramaram diante de Ti, a minha confiança no Espírito da verdade é absoluta e total. A Ti nós damos o louvor, a honra e a glória para sempre. Amém. E amém, Jesus.
Amém. Antes. Obrigado, Jesus. Antes de você se acomodar para o próximo ato, dê um abraço afetuoso em alguém que está pertinho de você, desejando aí uma super noite, uma noite de paz, uma noite feliz. Eu acho que estamos a minutos de um encontro fantástico com a palavra. Quero saudar a todos que essa noite vieram cultuar a Deus conosco, que não tiveram medo dos relâmpagos e dos trovões, que não se intimidaram com a chuva, com aqueles que não só abriram sua agenda, mas abriram seu coração para estar aqui. Os que nem tão encorajados assim estiveram, mas estão nos assistindo pela internet, sejam bem-vindos também ao encontro dessa noite. Escapa por tua vida, é o tema da nossa reflexão de hoje. Escapa por tua vida. Foi assim. O silêncio do Éden é interrompido com uma pergunta. O Éden estava quieto, quase que se ouvia o barulho da grama crescendo. Era possível se ouvir o canto dos pássaros, discernir a paz que habitava aquele lugar. E de repente, a paz, o sossego e o silêncio do jardim, do Éden, é interrompido com uma pergunta. E assim o Eterno troveja: Hayeka, onde você está, Adão? Tenho pensado muito nessa pergunta, que não tem a intenção de encontrar um homem perdido na geografia do jardim. Porque Hayeka não é uma pergunta feita por alguém que desconhece as coisas. Na nossa definição da divindade, nós definimos que Deus é todo-poderoso. Ele é onisciente, Ele é onipotente e Ele é onipresente. Todo o catecismo que nós fizemos nos dá o entendimento de que esse é Deus. Não consigo entender por que um Deus que sabe tudo pergunta: Adão, onde estás? Claro, a pergunta não tem a ver com qual é o lugar da geografia desse lugar que você se encontra. Porque Hayeka não é uma pergunta dirigida ao lugar geográfico que Adão se encontrava. Na verdade, a pergunta é mais do que onde estás, mas é como estás. É onde está você que estava aqui, mas não está mais. Onde é que você se encontra? Porque até ainda há pouco você estava aqui, mas se perdeu de si mesmo. Essa é a intenção da pergunta.
Hayeka, você deveria estar aqui, mas não está mais. O Adão que foi criado agora não é encontrado, mas é encontrado um Adão que se tornou. Em quem você se tornou, Adão? Essa pergunta é uma pergunta que bem podia acontecer dentro dos nossos jardins. Porque bem percebo que um grande interesse de Deus é saber em quem nós estamos nos tornando. Ou melhor, que nós nos despertemos para entendermos em quem ou no que nós estamos nos tornando. Porque o tempo passa e nem sempre eu tenho a sensação de que nós estamos nos tornando pessoas melhores. Às vezes estamos nos tornando gente pior. Mais ríspida, mais violenta, mais grosseira, mais extravagante, mais gastadeira. Em quem nós estamos nos tornando sempre será uma preocupação. Penso que nós precisamos responder a esta pergunta, porque é mais do que uma pergunta retórica, é uma pergunta provocativa. É uma pergunta que provoca aquele estado, porque imagina, Adão comete um deslize na sua carreira, na sua caminhada, e aí os mapas do seu interior começam a ficar confusos, porque quando os nossos mapas interiores estão confusos, a nossa caminhada é muito insegura, a gente pode estar se perdendo no meio da jornada. Eu estou falando de mim e de você. Adão não se perde dentro do jardim, ele se perde na existência. E se perder na existência, eleva-se à enésima potência a tragédia de se perder. Porque se você se perde numa geografia, um mapa pode te ajudar. Mas se você se perde na existência, você começa a se perder da vida. E aí tudo para de ter sentido. Aí tudo perde a cor, o brilho, o calor, a luz. E é nessa dimensão, exatamente nessa dimensão, que Adão está perdido. Essa figura da Torá, de Adão, é uma figura que nos remete a uma séria reflexão sobre nós mesmos. Adão não é senão uma projeção parecida com nós mesmos. Estou muito filosofal, gente, ou está tudo bem por aqui? Porque Adão é uma espécie de mim, uma espécie de você, uma espécie do gênero humano, que muitas vezes, por causa da culpa que nós carregamos, e o peso é tão grande que a gente se perde. Como eu te disse, não na geografia, mas se perde na existência. Eu, quando era um rapazinho, eu trabalhei num setor da Força Aérea, chamado TAI, T-A-I, Tráfego Aéreo Internacional. E esse setor que eu trabalhava era o setor que construía os mapas de navegação para os pilotos que transitavam entre o Brasil e os Estados Unidos. Havia uma conexão grande na época do governo militar entre os Estados Unidos e o Brasil, e os pilotos eles estavam sempre fazendo curso nos Estados Unidos e tal. E o setor onde eu trabalhava era o setor que se encarregava da construção dos mapas aéreos, né? Uma pequena informação dada equivocadamente a um piloto num desses mapas no voo internacional, eles podiam parar em lugares indesejados. Com a experiência que eu tive dentro desse setor, eu comecei a entender que também nossos mapas interiores precisam ter uma boa referência. A gente precisa ter as latitudes e as longitudes da vida muito bem definidas, porque um grau mal interpretado pode projetar você para bem longe do seu destino.
Isso me interessa saber. Isso me interessa porque eu não sou uma flecha que acerta o alvo. Nasci para ser uma flecha que acerta alvos, uma flecha certeira. Eu espero que você tenha esse desejo também de ser uma flecha certeira. Muito bem, Adão está perdido. Adão, onde estás? Hayeka, onde está você? Que deveria estar aqui e não está mais. É uma pergunta que também transmite um grau de interjeição, de perplexidade e uma espécie de dor do Eterno sobre aquele homem que ele havia criado e agora ele não está mais ali. Triste história. Eu vou falar sobre alguns personagens que precisaram romper para voltarem ao curso da sua própria vida, porque o lugar onde eles chegaram não era um lugar muito seguro. Por exemplo, se você tem uma Bíblia e deseja ler comigo, eu vou te contar rapidamente a história de um dos homens que mais me encanta por causa da sua impetuosidade. Eu não tenho o espírito tão impetuoso, por isso eu tenho assim uma certa admiração, uma devoção pessoal a esse personagem chamado Elias. Eu acho que minha timidez me impede até de me mover profeticamente às vezes, porque Elias é um cara que produz ânimo para todo profeta, né? Não é à toa que no Monte da Transfiguração, quando Jesus está lá no monte e aparecem transfigurados dois personagens, Moisés, que representa a lei, e Elias, que representa os profetas. São as duas potestades celestes que estão presentes no Monte da Transfiguração. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19, versículo 15. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19, versículo 15. Disse-lhe o Senhor: vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá, unge a Azael, rei sobre a Síria, a Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás como profeta no teu lugar. Essa palavra encontra Elias no momento em que seus mapas interiores estão confusos. A sobrecarga que estava afetando Elias era tão grande, gente, e deixa eu dizer uma coisa, gente boa, séria e de Deus também se perde às vezes na vida, viu? Acho que vocês não escutaram. Estava dizendo para eles que gente boa, gente séria, gente de Deus, também corre o risco de se perder. Gente como nós, corremos o risco de, em algum momento, por causa de alguma questão, é possível que a gente se perca, que a gente se desoriente, porque se esses mapas interiores, se eles se moverem dentro de nós, se por causa de alguma pressão, Amélia, se por causa de alguma tensão, se por causa de alguma dor, se por causa de alguma aflição, se por causa de alguma necessidade, o seu interior passar por uma espécie de movimento onde as seguras placas tectônicas das suas emoções, da sua espiritualidade, da sua fé, ou de algum lugar secreto do seu coração, se isso se mover,
Isso significa que novos continentes podem aparecer e você não saber se mover dentro dos novos continentes. Está ele lá, um homem de Deus, um profeta, acabado de sair de uma tensão entre os profetas de Baal. Era um homem sério. Os profetas de Baal eram aqueles que adoravam o pênis ereto. Era impactante a cultura dos seguidores de Baal. Eles tinham um poder de virilidade nas ações dele, por isso eram seguidores de um pênis ereto, não é? Os seguidores de Baal. A coisa era poderosa. E Elias se desgasta, evocando o Altíssimo. Ele tem desgastes maiores do que o dia comum, sabe? Aquele probleminha que te pega de vez em quando e arranca de você todas as suas energias e você se vê completamente depauperado na vida, sem força para acordar, sem vontade de dormir, de comer, de acordar, de beber, de se pentear. Um daqueles dias que pega a gente assim e você pergunta: Senhor, por que comigo? Claro, não podia ser comigo, tinha que ser contigo mesmo. É que tem alguma coisa contigo que precisa acontecer. E Deus nos traz para ambientes de tragédia, não para ver a nossa tragédia, mas para acontecer o nosso rompimento. Porque você sempre vai aparecer no meio das tragédias. Quem você é, a tragédia revelará você. Toda tragédia será um ambiente que nos revelará exatamente quem somos. Se somos fracos ou se somos fortes, se somos habilidosos ou inábeis, se somos inteligentes ou de pouca inteligência, se somos espirituais ou não somos espirituais, se somos isso ou se somos aquilo, o dia da nossa tragédia é um dia de revelação. E na tragédia de Elias, a pressão que está sobre ele é tão grande, que depois de ter liberado tanta tensão naquele dia, ele ouve uma mulher falar. Era uma mulher temida, chamada Jezabel. Ela era uma mulher extremamente controladora. Eu não sei se você já esteve na mão de alguém controlador. Um marido, uma mulher, um chefe, um namorado, um pai, um filho, uma filha. Sabe a pressão exercida por quem controla? Às vezes é fora do comum, horrível. Elias está na mira de uma energia que brotava daquela mulher chamada Jezabel. Seus pântanos secavam pimenteira. Jezabel era uma mulher controladora. Seu marido era refém dos seus caprichos, serviçal das suas vaidades. E um dia ela diz: eu vou matar você, Elias. Eu vou destruir você. Ah, gente, o esgotamento era tão grande que ele não se recompõe. Ele não consegue ressignificar a fala destruidora de Jezabel. Talvez num outro momento ele tivesse matado aquela fala no peito, escolhido o canto onde o gol ia entrar, onde a bola ia entrar. Mas naquele dia que aquela voz vai ecoar como um tsunami dentro do coração de Elias. E aquele homem forte, que todos nós admiramos, que orou. Eu me lembro quando era menino, tinha uma musiquinha assim: Elias orou, e fogo desceu. Josué orou, e o sol parou. Elias orou, e o fogo desceu. Dá glória a Deus. Lembra.
Cara, esse cara virou uma flâmula. Mas agora, seu interior foi movido pelo medo, pela angústia, porque o esgotamento estava sobre ele. Onde ele vai parar? No meio de um deserto. Ele não está perdido no deserto. Ele está perdido nele. Porque, vou te falar uma coisa, quando você se encontra consigo mesmo, em qualquer geografia você vai conseguir se encontrar. Quando você sabe quem você é, qualquer deserto florescerá. Não, não é possível, tem crente nessa igreja não. Nem eu provocando você, você vem? Ei, gente, vem cultuar a Deus com a gente, vem celebrar. Quando você está bem definido interiormente, e eu estou te falando tanto da tua alma quanto do teu espírito, quando você se encontra bem, você se perceberá em qualquer geografia. Mas quando você não está bem, nem dentro da sua casa você vai se sentir bem e vai se encontrar. Você vai se ver perdido em qualquer ambiente. Nos mais domésticos e familiares você não vai conseguir se encontrar. Como diz Anne Frank, ela diz: uma pessoa pode estar completamente só, mesmo rodeada de uma multidão de pessoas. Compreende? Compreende, irmã? Porque se aqui dentro você estiver desarrumado, como Adão e como Elias, você não vai ser feliz em lugar nenhum, porque quem é feliz em qualquer lugar. Ou no topo da montanha, ou no mais profundo vale. Você transforma o ambiente. Quando você está encontrado pelo lado de dentro, você transformará qualquer ambiente. Nenhum ambiente será impenetrável para você. Você penetrará qualquer ambiente e transformará qualquer ambiente na dimensão em que você estiver saudável. Compreende? Vamos devagarinho. Hoje eu estou meio com um tom meio professoral aqui, devagar, sem vontade de correr. Porque esse assunto me interessa muito, gente. E eu espero que interesse você. Elias é chamado para voltar ao seu caminho. Eu gosto da versão da Bíblia Ara, nesse texto especificamente, porque ela favorece meu argumento, essa versão. Ela diz: vai e volta ao teu caminho. Quando eu leio a palavra vai, volta ao teu caminho, é como se Deus dissesse para Elias: retorna-te para ti, rompe e volta para dentro da tua própria vida, porque se tem alguma coisa que vai acontecer na tua vida é quando você vive a sua vida. Quando você vive a vida que esperam que você vive um inferno. Ninguém pode ser feliz. Como dizia o profeta, não dá para ser feliz, não dá para ser feliz. Não conhece o corinho? Pena. Podia cantar comigo. Há coisa, gente, que a gente pode fazer uma força miserável, ganhar todo o dinheiro do mundo e continuar intensamente infeliz. Porque ninguém é feliz vivendo a vida que escolheram para você viver. Se você não viver sua vida, você nunca vai se encontrar. Você vai se encontrar na vida de alguém. E se encontrar na vida de alguém, você vai cada vez se perder mais. Você se perde num casamento, se perde numa fé, se perde
numa geografia, se perde, se perde, se perde, se perde, se perde, se perde. E quando você acorda e tenta encontrar um caminho de volta, será uma escalada tão difícil. Deus vai lá, e sabe o que Elias está querendo? Morrer. O Senhor o procura e diz: Elias, vamos filho, reage. Eu quero morrer, quero mais viver. Sabe o que Deus faz? Prepara pão, água fresca e diz: come, bebe. E ele come e bebe. O que ele faz? Dorme de novo. E Deus de novo vai lá e diz: Elias, acorda, come, bebe. E agora Deus diz para ele: você volte ao seu caminho. Corre de volta para a tua vida. Porque a vida só tem sentido, Elias, quando você volta para a sua vida. Tem 2 reis para você ungir. E ainda tem mais, o desafio de você treinar o seu substituto. Para mim, a maior loucura é essa daqui. Treinar seu substituto. Quer morrer? Então treina teu substituto. Oh, meu Deus do céu. Você vai chamar Eliseu e vai treinar esse cara. Tu não quer morrer? Então vai treinar Eliseu. Aí Elias está agora com um grande desafio. E Deus diz para ele: o teu caminho de volta será sobremodo longo. O que Deus está dizendo para ele é que depois de você ter se perdido de você, fazer o caminho de volta pode não ser muito fácil. Não é como Gini, o gênio. Plim, plim. E pronto, voltei. Às vezes a tarefa de voltar à nossa própria vida é hercúlea, é de Hércules. É sobre-humana. É força de um panteão. Será sobremodo longo, portanto, come desse pão, bebe dessa bebida e volta. E sabe o que acontece? 40 dias. É o grande mistério de você estar envolvido com Deus nas grandes mudanças da sua vida. Quando você se envolve com Deus nas grandes mudanças da sua vida, você recebe força sobrenatural. 40 dias andando com um mesmo pão. Entende? Sabe o que me remete a isso? Ao deserto de Jesus, que durante 40 dias também estava sem comer e sem beber. 40 é ciclo, né? Começo, meio e fim, 40. O número 40 vai ter envolvido muitas vezes na Bíblia como início, meio e fim, um ciclo completo, como uma geração que é 40 anos no deserto, 400 anos no exílio do Egito, 40 dias de volta, um ciclo de completude que precisa terminar na minha vida e na sua vida. Não pare numa estação que você não foi chamado para acampar. Haverá estações de passagem, não ancore sua vida numa estação de passagem. Agora, não saia do lugar onde você nasceu para ficar para sempre. Isso é sério. Porque a gente vive de experimentos em experimentos, e a vida não pode ser um laboratório, gente. A gente não pode lidar com amadorismo, com a coisa mais importante que nós temos, nossa vida. Não dá para a gente viver como amador na própria vida. Por isso Deus está dando um pão para caminhar 40 dias e 40 noites, de volta ao caminho dele. E essa noite, honestamente, eu não quero roubar a sua emoção, mas eu quero mexer com sua razão e dizer: volta para a tua vida. Volta para a tua vida, porque não há um outro caminho para você encontrar a completude. Eu pastoreei uma senhora, há poucos anos atrás. Ela tinha cerca de uns 70 anos, mais ou menos. E ela me pedia que eu a atendesse
para organizar algumas coisas dentro da mente dela, e nós ainda estávamos lá na tenda, ali do outro lado da pista. E eu atendi aquela senhora, em algumas sessões, a gente conversou bastante, e um dia ela disse assim para mim: eu estou me encontrando. Eu levei um susto. Eu estou me encontrando. Eu disse: aos 70 você está se encontrando? Me diz, isso me interessa. Eu quero saber, como é isso? Você estava se sentindo perdida? Ela disse: total. Eu me casei muito novinha, dizia a senhora. Eu me casei muito novinha, eu tinha 15 anos, e meu marido tinha um ideal de esposa. E eu disse: eu vou ser esta mulher. E fiz de tudo para ser a mulher que meu marido esperava de mim. Aí, chegou um dia, ele disse: estou indo. Estou indo. Ela disse: eu me esforcei tudo que eu podia para ser a mulher que você queria. Eu disse: não, eu estou amando uma outra pessoa. Bye bye, so long, very well. Ela disse: eu me perdi na vida do meu marido. E agora, para eu me reencontrar, que eu não conseguia mais me reencontrar, eu era uma projeção mal arrumada daquilo que ele esperava. Eu não era eu. Nem era culpa dele, era culpa de mim. Eu me perdi de mim. Foi uma escolha que eu fiz. Aí nasceram meus filhos nessa relação toda. E eu fui me perdendo na vida de cada um dos meus 2 filhos. Um dia, eu escutei meus filhos conversando. E eles diziam assim: rapaz, quem que tu gostaria que fosse tua mãe? E ela se empolgou toda. E a filha disse: eu queria que dona fulana das contas fosse minha mãe. Aí ela disse: mas eu me esforcei toda para ser a melhor mãe do mundo, e eu não consegui ser aquilo que meus filhos queriam que eu fosse para eles. E eu fui me perdendo, e cheguei até aqui. E agora, eu estou fazendo um caminho de volta. E eu estou começando a me encontrar. Inclusive, eu vim dizer para você que eu vou voltar para a faculdade. Cara, eu quase comprei uma caixa de fogos e soltei. E o que aconteceu? Ela começou e terminou a faculdade. Porque ela disse: essa sou eu. Ali eu estou me reconhecendo. Ali eu estou podendo ser quem eu sou. Ali eu pude dar a luz aos meus sonhos de menina. Sabe, não importa quantos anos você tem. O importante é que você volte ao seu caminho. E viva o restante dos seus dias na dimensão da sua própria existência. Por favor. Não deixa ninguém roubar a tua vida. Deixa ninguém manipular sua vida. Nem com cartão de crédito, nem com seus favores. Não deixa ninguém subverter a ordem mais digna e honesta da tua existência. Porque você entra num colapso e num voo sem controle. Daí vai terminar como Elias no meio de um deserto querendo a morte. O caminho de volta pode ser difícil, mas assume o controle. Pega o manche da tua aeronave, segura firme. Vai ter gente que vai te vaiar. Vai ter gente que vai te reprovar. Vai ter gente que vai te abandonar. Mas ou você segura esse manche e faz o teu próprio voo, ou você vai virar um fracasso como ser humano. Lá está. Elias num caminho de volta para si. 40 dias cumprindo um ciclo de volta para si. Vocês ainda estão aí? Eu vou falar para você. Olha que texto lindo. Abre tua Bíblia, por favor. Tem um texto
que 3 discípulos de Jesus escreveram sobre ele. Sabe quando você passa por uma experiência e você acaba fazendo um registro daquela experiência e alguém que estava junto de você fará o registro com algumas questões assim meio diferentes um pouco? Olha o que é que Mateus escreveu. Mateus era Levi, o coletor de impostos. Mateus 16, 25. Portanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem quiser perder a vida por minha causa e pelo Evangelho, achá-la-á. Olha o que Jesus está dizendo. Que a sua vida está na dimensão de Cristo e do Evangelho. Olha o que ele está dizendo. Que há uma vida que nós estamos vivendo que preservá-la é perdê-la. Que manter esse estilo, que manter essa condição, que manter esse padrão é igual a se perder, é igual a perder a vida. E ele diz, mas se você quiser encontrar a vida, se você quiser encontrar a sua vida, se você quiser discernir a sua vida, precisa estar disposto a perder a vida na dimensão de Cristo e do Evangelho. Porque estará oculta nele a dimensão da vida de um ser humano mais saudável que você possa imaginar. A minha vida está oculta em Deus por meio de Jesus. E quando eu acesso o meu relacionamento com Jesus e ouso projetar as minhas expectativas, quando eu ouso permutar essa vida perdida na existência, na vida de Jesus, eu encontro os meus mapas que foram ocultos nele. Nele estão minhas melhores emoções, nele está a minha mais lúcida razão. Estará em Jesus e no poder do Evangelho. Essa loucura precisa ser experimentada por nós. A gente precisa sair da dimensão de frequentadores de culto para entrar. Entende? Romper com um estilo de vida que é tão pequeno que não consente nem a minha própria existência, porque está sempre me remetendo a uma queda, seja lá que dimensão for. Mas é em Cristo que eu recupero a minha vida, porque em Cristo eu recupero minha sanidade. A queda de Adão que me afetou, o mapa confuso de Adão, que de geração em geração herdamos de um DNA marcado, nossas células nascem com dias contados. Nós nascemos morrendo. E morremos na dimensão do que é pior. Agora Jesus vem e diz, você pode morrer na dimensão em que você vai poder se encontrar. Morra em mim. Então a experiência cristã não é um assentimento intelectual, é uma morte na dimensão do Cristo. Ah, cara, não é possível. Não, você tem que trazer um glória a Deus amarrado pelo chifre para a gente sacrificar aqui essa noite. Não é possível. Assim, se entendeu e só se entendeu, levanta a sua mão direita e dê um glória a Deus aí onde você está. Pelo amor de Deus, gente. Esse lenga-lenga da religião não arruma nada, só deixa a gente mais confuso, mais culpado. O que Jesus está dizendo é, perde a sua vida em mim, e na dimensão do Evangelho, e você vai encontrar a sua vida. O sentido está em mim, o sentido está no Evangelho, o sentido não está num ritual, o sentido não está numa liturgia, o sentido não está num ambiente cultico, o sentido não está numa lugarização, o sentido está em você misturar a sua vida com a minha, perde a sua vida em mim e você vai encontrar. Esse é o chamado de Deus para nós. Deus não chamou a gente para ser bons crentes.
Deus nos chamou para perder a nossa vida nele. E todo homem que perde sua vida nele, sua mulher vai ser a mulher mais feliz do mundo. E toda mulher que decide perder a sua vida em Jesus fará de um homem o homem mais feliz do mundo. Porque estará em Jesus e no Evangelho de Nosso Senhor os ambientes mais saudáveis para se viver a vida. Entende? Sem culpa. Já viveu algum dia, algum tempo, algumas semanas, alguns anos do lado de alguém que se sente culpado? Eu tenho trabalhado essa questão da culpa incessantemente, porque isso é uma ferramenta extremamente lucrativa para o sistema religioso. Porque quanto mais culpado, mais dívida você carrega, mais cabeça baixa você anda. Você não consegue ser você. É refém da dor e da dívida. Você vive enredado pelo compromisso dessa dívida, seja ética, moral, qualquer dívida financeira. A gente não consegue levantar, a cabeça não ergue. A gente vive arrastando a chinelinha e puxando a cachorrinha. Não sorri, não consegue sorrir, porque tem débitos das mais diversas naturezas. E tudo que Deus quer é dar um up na tua vida, é reiniciar você. Veja um Pedro, de novo vou trazer Pedro para a história aqui. Pedro entra na história devendo, porque negou Jesus 3 vezes, cara. Puta, aquilo era uma culpa que ele carregava, durante dias carregando aquela culpa. Neguei Jesus, neguei Jesus, neguei Jesus, neguei Jesus. E aí, Pedro, tudo bem? Neguei Jesus. E aí, Pedrão, neguei Jesus, neguei Jesus, neguei. Estava já curvado. Jesus aparece na praia. E alguém diz: ei, Pedro, Jesus lá na praia. Olha o cheiro do peixe. É ele, cara, aquele tempero é dele. Olha a maneira de fazer a fogueira, é ele. Jesus sempre cozinhava para os seus amigos, não é não? Sabiam até como é que ele acendia a fogueira. Aí Pedro vai e se lança na água. Se você não sabe cozinhar, precisa aprender a cozinhar para me chamar para almoçar na sua casa. Eu irei. Certamente terei agenda. Mas não vai fazer como uma funcionária que nós tínhamos, que eu chego em casa para almoçar e as crianças disseram: papai, hoje tem peixe afogado com batatas flutuantes. Porra, a partir daquele dia eu passei a fazer almoço em casa, porque comer peixe afogado com batatas flutuantes é o máximo, não é não? Tá doido, me chama, mas faz um negócio direito lá, irmão. Fala com Socorro, que ela faz um bacalhau extraordinário. Chico, aciona aí a receita de Socorro para a gente. Pedro está lá, meu mestre, está lá, Pedro, vamos lá. E Pedro vai para o ambiente da dor. Pedro vai para o ambiente da dor. E Jesus está lá. Eu sei lá, cara, eu acho que aqueles poucos metros, Dani, entre o barco e a praia, viraram quilômetros. E ele foi se arrastando para o ambiente da punição, da censura, da indagação. E ele vai caminhando. Chega um momento em que ele corre, ele chega primeiro que todo mundo. E quando ele chega lá, ele encontra Jesus na praia. E Jesus vai acertar os ponteiros com Pedro. Pedro está pensando que vai ganhar uma bronca, que vai ser chamado a atenção na frente de todo mundo, vai ser humilhado. E Jesus começa seu discurso do zerar débitos emocionais. Pedro, tu me amas? Quantas 3 vezes Pedro negou Jesus? Sim, para eu não bobear com a resposta, não é não? Repetindo aqui. Quantas 3 vezes Pedro negou Jesus? Muito bem, congregação inteligente e rápida, né? 3. E Jesus vai começar a contabilidade. Pedro, tu me amas
Senhor, tu sabes que te amo. Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. O que isso quer dizer? É que Deus quis zerar o débito de um homem que não podia carregar para o futuro uma dívida que foi paga lá na cruz. O inscrito de dívida que foi rasgado lá no Calvário. Se você vai começar uma relação com Deus de volta ao teu caminho, aprenda que o que Deus quer, em primeiro lugar, é zerar as tuas dívidas. Você nunca, no favor de Deus não há dívida. Você nunca vai ficar devendo nada a Deus. O favor de Deus não gera dívida. Repeat, please. Mais uma vez, que animado agora. Não gera dívida. O que gera? Gratidão, reconhecimento, celebração, alegria. Fica feliz porque Deus quer sempre zerar as tuas dívidas para recomeçar do ponto zero, sem qualquer dívida deixada para trás. O que Deus quer é que você avance para o futuro sem nenhuma dívida com o passado. Amém? Vou avançar mais um pouquinho. Vocês têm ânimo para eu avançar mais um pouco? Poxa, vocês deviam vir todo domingo. Essa congregação está leve hoje, cara. Pô, tem uns caras que vêm aqui que deixam isso pesado. Deus me livre, guarde, Senhor. Noé. Deixa eu entrar aqui. Noé é um homem que viveu o desafio de construir um futuro baseado numa palavra. Não tinha qualquer inscrição cartorial que garantisse que aquilo que ele havia ouvido era verdade. E ele começa um projeto longo de construção de uma arca. Você conhece a história? E aí, um dia a tempestade cai, e ele está dentro de um barco seguro. Só que assim, gente, toda tempestade tem prazo de validade. Diga ufa. Só se você estiver vivendo uma tempestade, diga ufa. Tempestade tem prazo de validade. Começou, mas vai parar. A tempestade para. E quando a tempestade para, Deus diz assim para Noé, no capítulo 8, versículo 16 de Gênesis: sai da barca junto com sua mulher, os seus filhos e as suas noras, e vai. Deus chama Abraão, ou chama Noé, a viver o capítulo seguinte, porque a tempestade às vezes é tão grande, e a gente se sente tão seguro no lugar que a gente ficou, que a gente tem medo de ir para frente. Aqui está bom. Ruim com ele, pior sem ele. Gera uma certa acomodação naquele modelo que você aprendeu a viver durante todos os dias, durante a tempestade. E Deus disse: não, Noé, sai da barca. Há uma vida a ser vivida, não na dimensão limitada dessa barca, não na convivência do ambiente em que você está acostumado. Eu estou te dando a terra. Às vezes a dor é tão grande, gente, que a gente não quer se abrir para o próximo capítulo. Essa é a verdade que eu tenho experimentado na minha vida e na vida de muitas pessoas. É que a tempestade foi tão assoladora que a gente decidiu, já que eu me acostumei a viver assim, dentro desse lugar, eu não quero mais acreditar que tem algo melhor. Melhor é tudo que eu estou vivendo e ponto final. Eu venho aqui para lhe trazer uma profecia da Torá para o teu coração e dizer para você: sai da barca. Sai da barca, porque há um relacionamento novo, há uma empresa nova, há um mercado novo, há uma condição nova,
há uma dimensão nova que precisa ser penetrada por você. Ou você sai da barca, ou vai morrer pela escassez que a barca, numa hora dessa, vai. E foi assim, diga, prazo de validade. Davi, foge de Saul, lembram? Pô, é necessário, cara, eu não posso matar o rei quer me matar, a única alternativa que eu tinha é me esconder, porque ou ele vai me matar ou eu vou matá-lo, então eu vou me esconder para não cometer esse homicídio, e ele vai para dentro de uma caverna chamada Adulão. Repita comigo a palavra Adulão. A palavra Adulão, traduzida para o português, literalmente quer dizer prazo de validade vencido. Ou seja, o lugar que te abriga, o ambiente que te protege, não tem a garantia de te proteger a vida inteira. A arca de Noé foi por um tempo. Há ambientes que nos protegem por um tempo, mas não o tempo inteiro, porque tem prazo de validade. Porque o que Deus quer é lançar você lá no futuro, cheio de vida e de possibilidades. E se você não sair dessa barca, você vai morrer com os animais. Abre a porta, vai para o capítulo seguinte, avança um pouco mais. A barca te protegeu até aqui, mas ela cumpriu o seu fim. Você precisa abrir essa porta, e essa condição é tua. Deus já te deu o capítulo seguinte, vai para dentro dele, pelo amor de Deus. Sair significa sair para sobreviver. A palavra é yatassá. É isso que Deus diz para Noé. Yatsá. Yatsá é vai para fora, sai e avança. É o que Deus está dizendo para Noé, naqueles dias em que a arca ainda era o seu limite. Você acha que tudo que Deus tinha que fazer na sua vida, o fez e acabou? Você acha que você já experimentou tudo de Deus? Você acha que Deus está impedido de fazer na sua vida mais alguma coisa? Você acha que viveu o melhor de Deus até aqui? Você pode estar cheio de saudosismo, mas essa noite eu quero quebrar as muralhas desse saudosismo e dizer para você que aquilo que Deus tem para você no futuro é maior, é melhor do que aconteceu no princípio. Diz as Escrituras que melhor é o fim das coisas do que o início delas. De que a glória da segunda casa pode sim ser melhor do que a primeira. E você fica dentro dessa barca, não quer sair, vai viver a vida, a fila anda. A fila anda. Essa foi profunda, né? Foi tirada das entranhas da favela da Maré. Jacarezinho. Eu fui criança ali no Jacarezinho, eu tive uma avó que morou dentro do Jacarezinho, ó. Joguei bola lá dentro daquela favela. Deixa para lá, daqui a pouco vão querer me procurar aí. Gênesis capítulo 12, versículo 1. Gente, eu posso avançar um cadinho o horário para terminar, senão eu vou ficar aqui devendo para domingo que vem. É só 5 minutinhos que eu vou passar do horário. Abraão, Gênesis 12, 1. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para uma terra que eu te mostrarei. O verbo sair, aqui nesse texto, é a expressão em hebraico lek leká. Não, você não tem obrigação de saber disso, nem tem que guardar esse registro. Eu estou citando só para enriquecer nossa fala aqui, né? Lek leká. O que isso quer dizer? É, Abraão, vai a ti, vai ao encontro de você mesmo. Abraão, você não vai sair como quem sai de qualquer maneira e sem destino. Você vai sair
percorrendo o caminho de volta para você mesmo. Sai por tua vida, Abraão. Abraão vivia dentro da Caldeia, da riqueza e da exuberância do politeísmo caldeu. Abraão nasce dentro de uma família relativamente abastada. Seu pai era um comerciante dentro da Caldeia, de sucesso financeiro dentro da Caldeia. Só que Deus vai lá e chama Abraão. Não tem uma linguagem ritualística. Diz a tradição rabínica que o pai de Abraão vendia apetrechos de culto pagão. E que Abraão estava ali, no meio daquela coisa toda. E Deus vai gerar relacionamento com Abraão. Não ritual, é relacionamento. É o que nós cristãos hoje precisamos aprender. Gerar relacionamento e não ritual. Relacionamento e não ritual. Nós temos uma religião rica em signos e rituais, mas de pouco relacionamento. Desculpe, você balbuciou, mas não entendi. Pessoal do rádio aí, um abraço para vocês até domingo que vem. Desculpe aí eu continuar fora de vocês. Bom, a rádio foi, mas nós estamos aqui. Onde eu estava? Ritual. Ritual e relacionamento. Deus chama Abraão para um relacionamento e diz: Abraão, vem cá, eu vou te ensinar uma coisa. Você vai escapar por tua vida. Você vai ao encontro da tua própria vida. Então sai, leca, rompe. Quem não rompe se corrompe. Romper. Quem não rompe se corrompe. Abraão, você não vai ser mais um corrompido dentro dessa geração. Eu chamo você para fazer em você acontecer uma nova nação. Você será pai de uma nação. E aí ele diz: sai da tua terra. Primeiro rompimento, que é uma das coisas mais difíceis a gente romper com a terra da gente, com a cultura, com os hábitos da terra, né? Eu me lembro que a gente fazia umas viagens para fora, cara, que vontade de comer um feijão preto. Eu sou carioca, e carioca gosta de feijão preto. A gente tinha que botar dentro da mala um saquinho de feijão preto para quando chegasse lá nos States, cozinhar um feijão preto, né? Nas Bahamas, cozinhar um feijão preto, porque feijão preto não podia faltar. Sabe a coisa da terra? Que gruda a gente, que faz a gente fincar raízes. E Deus diz: rompe com a tua terra. Porque assim, quando você rompe com tua terra, qualquer terra será tua terra, quando você aprende a romper com tua terra. Mas enquanto você não rompe com tua terra, em qualquer terra você viverá a angústia de estar perdido. Essa é a importância de romper. Essa é a importância de você ir por você, ir a você, encontrar você no caminho. E Abraão vai fazer um caminho de 1000 quilômetros, onde a coisa mais importante é o que ele vai descobrir no caminho, mais do que o desvirginamento da terra. Alô, gente, por favor, preste atenção, estou me matando aqui. Aqui, ligado aqui, não se distraia, pelo amor de Deus. E desculpe aqui a minha dor. É que um pregador noviço como eu não tem muita paciência, mas já gastei tudo ao longo da minha jornada. Sai, Abraão. Rompe com tua terra, com a tua parentela, com os esquisitismos dos nossos parentes, né? Você deve ter um primo esquisito. Você pode ser um primo esquisito. E se você não romper com essa tua parentela, se você não romper com esse modelo herdado pela vida da parentela, e esse é um movimento antropológico dos mais difíceis, né?
Eu ainda tenho o sotaque dos meus avós. Eu ainda penso em terra como pensava meu tataravô. Aquele velho português que deixou tatuado na minha carne aquela marca de ferro. E eu penso, eu quero comprar um terreno. Eu imobilizo o capital comprando terreno, comprando apartamento, e todos nós que somos descendentes de português, a gente quer comprar terreno, quer comprar, e a gente fica, não, já tenho que comprar a minha casa, eu tenho que ter a casa própria. Isso aí leva você em endividamento de 30, 40, 50 anos, mas eu tenho a minha casa. Imobiliza um capital de centenas de reais, de milhares de reais, só para ter a sensação de ter posse da terra. Mas isso aqui é outra história, essa é uma missa mais longa, que eu sei que eu vou tocar em coisinhas da sua alma, eu não quero mexer nisso agora. Mas essa coisa da posse, Deus diz para Abraão, rompe com essa loucura da tua parentela. Sai por você e não vai levando parentela. E sai da casa do teu pai. Tem muita doidice na casa do teu pai também. Você não pode reproduzir nem o fracasso, nem o sucesso dos teus pais no próximo capítulo da tua vida. Vai viver tua vida e não a vida dos teus pais. Puta que lasqueira. A gente vai levando o sucesso ou o fracasso dos nossos pais para o casamento, para a vida empresarial, para a vida estudantil. E a gente vai achando que está livre e não está amarrado na casa do papai. Entende como é o negócio? E Deus diz para ele, por você. Não é por tua mulher, não é por Isaac, não é por Ismael, é por você. Há coisas na sua vida que você precisa aprender a fazer por você. Você só será bom para os outros se você for bom para você. Você só será uma bênção para os outros se você for uma bênção para você. Você só vai amar os outros responsavelmente se você tiver um responsável caso de amor com você mesmo. Eles estão reclamando que eu estou falando para vocês, não estou falando para eles, eu vou para cá, daqui a pouco eu volto aí. Vocês ouviram o que eu falei para eles lá, cara? Cara, se você não tiver um sério e responsável caso de amor com você mesmo, você vai asfixiar todas as suas relações, vai projetar a tua insegurança nos outros, vai destilar o ciúme que você tem porque não confia em você, nos outros que você deveria confiar. E essa é a loucura. Então, nossos rompimentos, caras, eles têm que ser por nós. Porque você se ama, porque você se respeita. Não é nem pelos teus filhos, é por você. Porque há coisas que você faz pelos seus filhos que não vão gerar mudança na sua vida. Você só vai se adequar às expectativas que eles têm. Você precisa aprender a romper por você. Sair por você. E é isso que Deus está chamando Abraão para fazer. Abraão, rompe. Abraão, sai, leca. Sai por você, sai para se encontrar com você, e são 1000 quilômetros de encontro que Abraão tem com ele mesmo. Alguns são apavorantes. Você vê nessa trajetória de 1000 quilômetros, um homem que está sendo desconstruído e reconstruído ao caminho de 1000 quilômetros, numa relação nômade com a terra, carregando menino bugiganga, empregado, funcionário, cabrito, ovelha, e lá vai ele, 1000 quilômetros para, anda 20 quilômetros para, porque o gado não aguenta, mais 20 para, o gado não aguenta, mais 20 para, a carroça emperra. São 1000 quilômetros na trajetória entre a Caldeia e Canaã. São 1000 quilômetros de desconstrução e de reconstrução. A vida precisa ser percorrida nessa dimensão. Há coisas que precisam acabar na sua vida. E há coisas que precisam acontecer na sua vida. Porque para onde você está indo, não dá para levar aquilo que ficou para trás. Ou você se recompõe e avança para aquilo que Deus propôs a você. Ou você vai viver uma frustração. Vai ser um velho frustrado. Um ancião frustrado. Uma anciã frustrada.
Obrigado. O último sujeito que eu quero tocar essa noite. Ló. Gênesis capítulo 19, versículo 17. A história de Ló é uma história assim. Abraão sai com uma palavra e ele vai levando a reboque as emoções de ter um sobrinho órfão, e ele vai trazer Ló para dentro dele, para dentro da vida dele. É um grande perigo, gente. Eu vou misturar a história de Abraão e de Ló aqui, porque elas fazem parte do mesmo capítulo. Um grande perigo é você ter uma palavra de Deus para a sua vida, e por causa de uma condição emocional, você colocar gente dentro da sua vida que não devia nunca ter entrado. Estava dizendo para eles que no chamado para a tua vida, sai por você. Sabe o que Abraão faz? Coloca Ló do lado dele, porque está emocionado, acabou de perder o pai dele, está sensibilizado, diz, vou levar o menino. E leva. Deus não mandou ele levar Ló, foi uma decisão emocional. Olha assim, quando nós estamos lidando com nossa vida, nós precisamos ser menos amadores e mais profissionais. É a nossa vida. O amadorismo não é um bom negócio quando a gente está tratando do nosso destino, entendeu? Deus nunca mandou Abraão levar Ló, toda a vida ele leva. A palavra Lot é véu. Véu. Sabe o que é um véu? Véu é aquilo que é posto diante dos olhos, que obscurece a visão, que impede a gente ver claramente o que vai acontecendo. Lot entra como um véu na história de Abraão, impedindo que Abraão veja claramente o seu chamado e cumpra com precisão a sua chamada. Um Ló. Bicho, esse cara se perde completamente no cenário, Abraão está sempre protegendo. Um dia, Lot está sentado dentro das campinas de Zoar, e ele começa a olhar uma campina bonita, ele criava um gado ali, e ele começa a flertar nas campinas de Zoar com uma região chamada Sodoma. Era um conjunto de cidades que estavam muito próximas umas das outras, e dentre elas estava Sodoma e Gomorra, muito conhecida, né? Até no estrangeirismo da nossa língua tem lá sodomia, né? Que vem de Sodoma. Lot está ali flertando com Sodoma. Um dia Sodoma entra dentro dele. E o que ele vai fazer? Entrar dentro de Sodoma. Tudo que entra dentro de você vai pressupor a condição de você entrar dentro daquilo que você entrou. Tudo que você coloca diante dos seus olhos durante muito tempo, e aquilo entra dentro de você, você também entra na dimensão daquilo que você está vendo. E foi isso que aconteceu com Lot. Ele entra na dimensão de Sodoma e vai viver a tragédia de Sodoma, que era mais do que promiscuidade sexual. Ezequiel diz que em Sodoma havia tanta avareza, porque o sistema humano estava corrompido. E Lot vai viver dentro desse sistema corrompido, dentro da maior avareza. E você imagine, projete o que é que uma cidade avarenta é capaz de produzir na vida dos indivíduos. Só para tu ter uma ideia, ali em Gadara, era uma região mais ou menos assim. Em Gadara que Jesus visitou lá, tinha um endemoniado, o gadareno, lembra? Gadara, porcos valiam mais do que gente. Era uma sociedade cujo valor entre os humanos estava completamente brocado. Lot está dentro de uma sociedade assim, em Sodoma e Gomorra, e Ezequiel vai falar da tragédia. Foi por causa disso que vocês foram destruídos, porque as co-irmãs de vocês tinham necessidade, vocês tinham recurso e não financiavam, eram avarentos, e a avareza matou vocês. Lot está ali. Um dia, no texto que eu citei, e terminando aqui, havendo levado para fora, disse um deles: escapulha, escapa, salve-se, seja livre, malá.
livra a tua vida. Por tua vida não olhes para trás, nem pares em toda a campina. Foge para o monte, para que não pereças. Mais uma vez, Deus chama um homem chamado Lot para um rompimento pela vida dele. E aqui eu paro, animando você a não ter medo do próximo passo, a assumir a direção da sua vida e não ter medo de tomar decisões. Não pode associar a história dos outros à tua história. Você tem uma história inédita. Evite estabelecer comparações, porque para onde Deus está chamando você para ir, é o lugar que você precisa ter para encontrar-se consigo mesmo. É um caminho de volta para dentro da tua própria vida, e aqui você encontra a existência. Essas interrupções do fluxo da vida que tem havido no nosso planeta, que tem se tornado a tragédia de todos os tempos, a interrupção da existência antes da hora. E pela enésima vez eu digo, cara, a cada 20 segundos alguém decide interromper a sua própria vida. Não tem dentro dessa sala, nós temos uma sala com poucas pessoas, né? Não há dentro dessa sala, não há, e aqui não é um profeta falando, eu estou só diagnosticando precisamente, eu tenho dados da OMS que me garantem essa estatística, dentro dessa sala não há quem tenha pensado um dia em acabar com sua vida. Não descobri você, é que isso é fato. Com um risco muito próximo de eu estar errando, não há dentro dessa sala alguém que não tenha tentado fazer isso. Intentado contra a sua própria existência. Sabe por quê? Se perdeu de si. E é por isso que eu estou desafiando você a fazer um caminho de volta. Você é uma pessoa linda. Você é um ser fantástico. Incomparável. Agora, quando você se torna um cover, uma imitação mal feita da vida de alguém, você se tornará um fracasso. Porque vai viver desajustado. Então quero animar você a perder a sua vida em Jesus e perder a sua vida no Evangelho. Ei, rasga logo, rompe logo, sai dessa barca. Sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai. Escapa por tua vida de um sistema que consome você. E se perde em Jesus. Não é uma coisa de um flerte, de um culto. Eu estou me perdendo em Jesus porque eu mantive hoje uma relação orgásmica na minha fé. Isso não é se perder em Jesus. Se perder em Jesus é largar a sua vida nele. É ressignificá-la a partir dele, é deixar ele comandar suas emoções, sua razão, suas ações, suas escolhas, é deixar ele decidir por você. Ele vai arrumar você por dentro, ele vai corrigir esquisitismos, ele vai corrigir emoções que não deviam estar aí, ele vai tirar coisa, ele vai colocar coisa, ele vai colocar, por exemplo, o reino dele dentro de você. Ele vai colocar o Espírito dele dentro de você. Você agora vai ter o Espírito de Deus agindo na tua vida. Você não vai ter mais Jesus do teu lado, agora é Jesus dentro de você. E é isso que dá sentido à vida. Você vai perder a sua vida nele e vai encontrar a sua vida, porque a sua vida está oculta em Deus por meio de Cristo Jesus. Sua vida está nele. Quando você parte para dentro dele, você encontra a sua vida nele.